Bom, começamos oficialmente então. Olá pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai, do estúdio Bonsai Essência. Como sempre, uma grande satisfação estar aqui com vocês em mais uma transmissão do nosso O Bonsai no dia a dia. E vamos lá, a gente vai apresentar para vocês o que é que a gente está desenvolvendo ao longo desta semana aqui na loja Bonsai. Hoje estaremos aqui, eu que vos falo, como sempre, e o nosso estimado Alfredo Cubano. Bom dia, pessoal. Amanhã de sexta-feira, né? A gente tem um monte de trabalhos aí, como vocês estão apreciando aqui. A gente está quase sem espaço. Estou aqui atrás de uma planta aí. Não sei se vocês conseguem me ver aí. E vai ser uma live legal. É isso aí, vamos que vamos. E o nosso back hoje é o back novo aí do time da loja Bonsai, o Calisto. O Calisto vai ler os comentários, o tchauzinho, muito bem, Calisto. Então é isso, esperamos aí mais uma live interativa, tá? Vocês podem perguntar aí a qualquer momento, o Calisto vai ler para mim aqui e eu vou respondendo para vocês na sequência, tá bom? Aguardo pela interação de vocês. E depois, é claro, reforçando, esse material sobe como conteúdo lá de Reels no Instagram, então permite que vocês depois também vão lá e comentem sobre, e também estará disponível para vocês que acompanham a gente pelo nosso canal no YouTube, é isso mesmo, e vocês também podem comentar por lá, lançar as dúvidas aí, ou as sugestões também de vocês, e a gente vai respondendo na sequência. E estamos sim contando com isso, e meu muito obrigado desde já. Vamos que vamos então? Vamos lá, Calisto? Então, gente, eu estou começando aqui o meu dia de trabalho com este belíssimo exemplar aqui de pinheiro negro japonês, né, o Kuromatsu. Esse pinheiro ele tem história aqui para mim, é uma planta interessante, uma planta bonita, e é uma planta, como vocês podem ver pelos detalhes aí também, de casca, madeira e até de desenvolvimento e composição mesmo, que é uma planta muito madura, né, uma planta já antiga, madura. Esta planta, este exemplar de pinheiro negro, ele faz parte daquele lote histórico da família Hayashida, tá? Que é muito comum aí trabalhado em termos de divulgação pelos nossos amigos lá, os nossos amigos do Estúdio Bocabello, né? Nosso amigo Renato Bocabello é quem tem aí uma coleção de plantas que tem essa origem da família Hayashida lá de São Paulo. E esse exemplar faz parte também deste lote histórico, tá? Então, para mim, desde já, claro, é uma honra e uma satisfação poder estar evoluindo e contribuindo e evoluindo uma árvore com tanta história e faz parte, podemos dizer até aí, da história do bonsai nacional, por que não, né? E, bom, as notícias são de que essa planta, na verdade, eu estou fazendo a manutenção de verão dela, tá? Que é a manutenção do momento, claro, precisa ser feito para a evolução da planta. Agora, ela já está recebendo essa manutenção com novos objetivos também, né? Eu vou pôr essa planta em linha, em ordem, o mais próximo possível do projeto dela. Sim, eu tenho um projeto, uma ilustração muito bonita, inclusive, feita do projeto desta planta, porque ela vai à venda, tá? Ela vai entrar à venda aqui na loja Bonsai, tá? Está disponível já a partir de hoje aqui na loja. Então eu vou dar aquele tapa, aquela manutenção para fazer ela brilhar novamente e também, é claro, deixar a manutenção em dia, em ordem. E para quem possa interessar, de repente aí é uma planta que agora compõe acervo da loja e que pode sim ser também negociada. Aí a gente pode vendê-la também, tá? Para quem interessar, se vocês conhecerem também alguém para quem possam indicar, bom, é isso. A gente pode tirar dúvidas também aí e falar mais sobre isso na sequência, tá bom? É isso aí. Então eu vou começar pensando aqui. A ideia da manutenção de verão é bem isso mesmo. Eu preciso fazer uma limpeza das agulhas, que é essencial nessa época também. E já comecei também tirando aqui, reajustando posições de alguns ramos, que é um dos principais focos, né? A gente também trazer o máximo possível de eficiência ou fotoeficiência para a distribuição de folhagem do nosso bonsai, tá bom? Então é isso, eu vou tocando por aqui, daí o Calisto vai vir devagarinho também, que vai mostrar os detalhes quando eu estiver fazendo esse trabalho de limpeza, é bacana que vocês consigam acompanhar também. Mas agora eu quero que fale um pouco também sobre o trabalho de hoje com o nosso amigo Alfredo. Alfredo, tá contigo. Bom, aqui nesse trabalho que estou fazendo agora, Edson falou já, isso viu como rio, o que estava acontecendo com essa planta. Essa planta aqui é de um cliente nosso, né? Que
estava precisando fazer a poda e não foi feito em tempo e é por isso que a planta mesmo escolheu ela mesma os galhos que deixar. É por isso que a gente não pode deixar a planta se virar sozinha. Corre o risco de que esse tipo de coisa aconteça, né? Aqui a gente está pondo em dia a manutenção dessa planta aqui, podando o que está fora da forma, devolvendo ela na esterilização que ela teve em algum momento e tirando os arames também que está começando a marcar. Essa planta aqui é uma caleandra rosa, que é do estilo Moyogi, né? É uma planta que já deve ter, sei lá, 20 anos, certo? Olha, acho 15? que por aí, em torno de uns 20 anos mesmo. Uhum. Uhum. Uma planta bem adiantada já. E, e é isso, com certeza, Edson vai falar mais um pouquinho, porque ele conhece mais a planta que eu. E ainda ele fez um material bem legal para vocês, cheio de drops de conhecimento. E com certeza vocês vão aproveitar aí o aprendizado depois. Por enquanto é só poda mesmo. Daí que eu limpar a estrutura toda da planta, vai dar para olhar melhor o que está marcando aí dos arames e vai ser um trabalho mais efetivo. E tá com você agora, Edson. Beleza, obrigado, Alfredo. Eu sigo aqui. Bom, falando sobre a caliandra que o Alfredo está comentando ali, gente, é uma planta bem bonita mesmo, um Muyogi, eu acho bem especial, assim, bacana para compor aí coleção particular. Eu acho um Muyogi clássico, uma planta bem delicada, com design bem feminino, os galhos todos bem colocados, né, nas posições corretas, e os galhos também vêm sendo estruturados, né, ao longo do tempo. Eu venho trabalhando essa planta, na verdade, há muito tempo já. Então, todos os galhos e também as ramificações dela estão muito bem ajustadas, né? É uma planta de muita qualidade e refinamento, né? Com todas as cicatrizes bem entalhadas e tudo mais. Então, tá vindo com tudo muito à perfeição, assim, muito bem ajustado em termos técnicos, né? Agora, eu sempre digo que é um casamento, né? Um casamento de um bom trabalho que a gente faz aqui na loja Bonsai com o que os nossos clientes também conseguem fazer em casa, né? Então é uma soma. Sempre digo que eu faço uma parte do trabalho aqui, mas que uma outra parte, ou talvez até a parte mais importante, ela é feita em casa pelo cliente, que é o quê? O dia a dia, gente. O dia a dia, o famoso, o básico, o arroz com feijão, né? Que para a planta seria o quê? O cuidado com a fertilização adequada e principalmente com o ambiente onde a planta está e o regime de rega. Né? Isso é o mais fundamental para que a gente consiga manter um bonsai saudável e evoluindo também. A gente sempre reforça isso também aqui, que é o caráter evolutivo que tem o bonsai, né? A arte do bonsai pede isso, que a gente pense no caráter evolutivo da planta, né? E aqui a planta está indo muito bem, porém, né, ela teve aí um efeito que a gente chama de dieback, que é quando ela seca uma estrutura enfraquecida, uma estrutura posterior, né? E eu acredito que neste caso em específico aí, como diz o Alfredo, a gente gravou um conteúdo já falando sobre isso, que vai chegar em breve para vocês, mas que provavelmente é por conta de canais de seiva enfraquecidos que acabaram, né, causando a seca de alguns galhos por causa justamente de um regime de rega que não foi tão adequado quanto poderia, né? E aí falta o que a gente chama de pressão de seiva, falta, claro, primeiro hidratação, pressão de seiva, e aí os vasos mais enfraquecidos, eles vão abandonando os galhos, né? Porque eles não conseguem nutrir, não conseguem manter essa estrutura, então esses galhos acabam perecendo. Vai exigir aí muita atenção, muito cuidado com a planta para que ela não fique agora com essa área aqui entre este galho da parte superior e esse da parte inferior, né? Não fique sem nada aqui. Então a gente vai ter que cuidar com bastante carinho da estrutura que ficou aqui. É claro que não é impossível corrigir, né? A gente tem técnica para isso. A caliandra é uma espécie que aceita trabalho de enxertia, então a gente pode sim no futuro fazer esse ajuste fino. Agora, vamos falar de novo de uma coisa que a gente sempre está falando aqui. Vou fazer pausinha aqui no trabalho para falar com vocês sobre isso. Que é, gente, quando a gente está começando a jornada aí do Bonsai-do, tá? A jornada do bonsai, uma coisa que eu sempre ensino aqui para os meus alunos, tá? Já no curso de fundamentos aqui,
é de que a gente precisa entender um pouco sobre fisiologia, morfologia e saber mais sobre as espécies que a gente está trabalhando com o bonsai e o potencial que elas têm. Por exemplo, aqui nós temos duas figuras completamente antagônicas aqui em alguns termos, como por exemplo o pinheiro negro japonês aqui que eu falei que é centenário, né, da família Hayashida, que a gente sabe que na natureza é uma árvore que pode chegar a ser milenar. Isso mesmo, gente, milenar. Do outro lado, nós temos uma planta nativa, tradicional, nativa do bonsai brasileiro, que é a caliandra, tá? A caliandra já não é uma planta tão longeva, né? Começa que ela não é uma árvore, né? É um arbusto. O pinheiro é uma árvore mesmo, uma árvore muito longeva, né? Então nós temos linhas diretamente opostas aqui. Eu considero sempre o pinheiro negro japonês como uma verdadeira tartaruga, né, do mundo do bonsai, tá? Porque ela cresce bem devagarzinho, bem lentamente e tem aí suas particularidades. E, como digo, está diretamente oposta de uma caliandra, né? A caliandra seria o que a gente poderia dizer se o pinheiro negro é a tartaruga, então a caliandra é a lebre, né? É a lebre do mundo do bonsai. Por quê? Porque ela desenvolve muito rapidamente, tá? Ela se forma também com o bonsai muito rapidamente. Isso, claro, é um ponto favorável, principalmente para quem está começando, tá naquele anseio ali, naquela quase que angústia, né? Para desenvolver um bonsai. Então a caliandra vai ajudar a resolver um pouco disso aí também, tá? Agora, gente, rápido cresce, rápido matura, rápido declina também. Então nós temos esse tipo de situação. Então, gente, caliandra não é raro que uma caliandra bem velha, bem madura, tá? Com o passar do tempo aí, não muitos anos, ela mature e aí comece também a aos poucos declinar. Ou seja, isso vai indicar aí que ela vai perdendo alguns raminhos, ela vai perdendo galhos, ela vai mudando a forma. E, gente, honestamente, eu acho que tudo bem, porque quando a gente começa um bonsai de caliandra, como já dei a dica para vocês aqui, se você conhece, se você tem essa familiaridade com a espécie, você sabe que isso pode acontecer e você está pronto para aceitar isso também. Que ele não vai ser um bonsai que vai durar talvez 100 anos e que você vai passar de geração para geração. Não. É o famoso seja eterno enquanto dure e você vai aproveitar o máximo que você puder deste material, tá certo? Então fica aí uma baita de uma dica para vocês que estão começando na arte do bonsai, quando vocês escolhem o material inicial, qual é a primeira árvore ou as primeiras árvores que vocês vão cultivar na arte do bonsai. Eu sempre digo que é legal você diversificar a espécie, tá? Então você ter uma caliandra, que é uma planta que vai te dar uma alegria muito rápido, porque ela se forma rápido, mas em contraponto você ter também plantas longevas e duradouras, como o pinheiro. Demora mais para formar? Demora, um pinheiro demora tempo para formar e ficar realmente bom. Uma casca como essa daqui, deste pinheiro, gente, leva muito tempo para ficar bonita dessa forma que a gente está vendo aqui. Não é do dia para a noite, tá bom? Mas te garante aí que você vai poder também usufruir disso a longo prazo, tá? Por muito mais tempo. Então a gente precisa sim ponderar sobre isso. E eu acho que é uma baita dica para quem está começando. É ou não é, Alfredinho? Fala É para isso nós mesmo, aí. hein? Edson sempre fala de conhecer a espécie, né? Nem todas as espécies aceitam trabalho forte, né? Poda drástica, esse tipo de coisa. E isso é essencial para conseguir ter o máximo de saúde para a nossa planta, né? Sim, com certeza. Se eu não sei qual é o máximo de potencial da minha planta e como ela vai se comportar como bonsai, fica difícil, gente. E isso é fundamental, tá? É importantíssimo mesmo. Vejam, a planta tem um comportamento geral como árvore, assim, como planta mesmo, quando ela está no chão. Isso é uma coisa, tá? Você tem uma série de fatores ali que fazem com que a sua planta possa se desenvolver ou não, né? O fator ambiental ele é sim limitante. Inclusive a gente aprende muito com isso estudando o bioma onde as nossas árvores ocorrem naturalmente. Isso nos dá informações, nos dá indícios de quais são aí os principais pontos que a gente tem que ficar ligado, que a gente tem que estar atento para o correto cultivo como bonsai. Agora, a partir do momento que a gente plantou no vaso, gente, pode mudar muita coisa. E a gente vê que algumas espécies elas mudam significativamente e algumas coisas, algumas características de algumas árvores, elas só acontecem
com a planta no vaso, tá? Então, com essa restrição de espaço que a gente faz com o vaso. Então, a gente precisa sim entender aí o que é que acontece nesse sentido para também ter montar uma agenda técnica e saber também o que esperar, o que você pode planejar e esperar. Outra coisa que eu acho que é super importante a gente aproveitar essa temática que a gente tem agora, e falando da caliandra, e falando da perda de galhos e da transformação que a árvore tem com o tempo, né? Eu acho que é um baita de um drop de conhecimento também a gente falar sobre linha de tempo. Que foi uma coisa que para mim, por exemplo, ela não veio no início. Eu tive que evoluir bastante na arte do bonsai para entender o que é a questão de linha de tempo no bonsai. Porque vejam, essencialmente a gente vai falar de que a gente precisa representar, a gente vai representar uma árvore na natureza quando a gente fala de bonsai, né? Então, ok, beleza. Mas de qual espécie eu estou tratando, né? Em que ambiente eu estou sugerindo que ela está e qual é o ponto de vida dessa planta, ou seja, qual é a idade que ela tem, né? Então a gente vai desde um ponto de algo que de repente acabou de começar a se formar, germinou e está no início de desenvolvimento, ou seja, é uma árvore ainda um tanto juvenil, tá? Quanto a gente vai aí evoluindo, né? A gente tem uma rampa de crescimento até o ponto onde a gente chega no momento onde a maturidade da árvore, né, ela está no seu melhor momento aí, no auge da forma, né? E depois, gente, nós temos os outros momentos, como por exemplo o de declínio mesmo da planta, onde ela começa a se fragilizar mesmo, ela começa a perder galhos, né? Esse efeito de senescência que a gente fala, né? É a planta envelhecendo mesmo. E aí, o que acontece? Normalmente a gente gosta de apresentar no mundo do bonsai uma árvore madura, né? Uma árvore muito madura. Mas a gente não tem hábito de apresentar o próximo estágio, que seria de uma árvore já muito envelhecida mesmo, para não dizer até decrépita, né? Então, quando ela já está dando indícios de que ela está aos poucos nos deixando, que ela está realmente partindo, né? Então, uma árvore que tenha muita madeira morta, predominantemente madeira morta, galhos faltando, galhos quebrados, né? Pouca massa verde. Então, tudo isso indicando que a árvore está no estágio final de vida, tá? Eu, particularmente, principalmente como disse para vocês, depois que entendi isso tudo, e acho que isso hoje é muito, muito, muito fundamental na arte do bonsai, que a gente entenda isso, essa questão de linha de tempo, tá? Eu passei a observar e entender o bonsai de uma forma diferente também. E até na parte criativa isso muda muito, porque quando eu me pergunto o que é que eu quero representar com isso, né? Eu preciso estar ligado com essa questão de linha de tempo, tá? Porque não adianta, por exemplo, conforme a mensagem que eu quero deixar, eu escolher uma planta que já está cansada, está no estágio final de vida e ela já não tem aquela energia, aquele vigor para representar aquilo que eu quero mostrar. Então eu tenho que combinar, né? Também a questão de linha de tempo, o momento adequado da árvore para o que eu quero expressar, tá bom? Alfredo, o que você acha disso? Comenta aí pra gente. É isso mesmo, uma planta que está começando vai ter um desenho diferente de uma planta já madura, né? Quando, por exemplo, as coníferas, que são as espécies que mais eu gosto, bem no comecinho, vai começar com um ápice bem pontiagudo, assim. Já na área, no tempo de maior maturidade dela, ela vai ser bem arredondado, né? Isso também é possível vê-lo se a gente conhece também a espécie, né? Uma planta que está crescendo não pode ter a quantidade de história que teria uma planta bem mais velha, com madeira morta, com veio vivo, com furo e um monte de coisas assim, né? É bem mais interessante achar uma planta com um monte de histórias detrás que uma planta que cresceu bem, né? Essa história, às vezes, poderia ser contada, mas nem é tão aceitada como uma planta que sofreu e que ainda assim é bela, né? Com certeza, é isso aí, concordo plenamente. Muito bem. Bom, agora vamos abrir espaço para os comentários, né? Que o pessoal também possa interagir com a gente aí, possa comentar o que é que acha disso também, da questão das espécies aí que a gente está falando, né? Da diferença entre elas, quais são as espécies que vocês gostam de cultivar. Isso tanto agora quanto também depois nos comentários, como já solicitei, né?
E o que vocês acham dessa questão da linha de tempo aí, tá? Isso é importante a gente conversar um pouco também. Vamos abrir espaço agora para o Calixto ler para a gente os comentários. Tem alguém comentando alguma coisa aí, Calixto? Manda para nós. O Joel está com uma dúvida aqui para você. A desfolhagem da caliandra pode ajudar a manter as ramificações internas? Se sim, qual a frequência dessa desfolhagem? Tá. Bom, primeiro eu quero reforçar o seguinte pro Joel e pro pessoal que está assistindo a gente. Eu não sou exatamente um adepto do trabalho de desfolha, tá? Então eu acredito sim em desfolha, mas com muito cuidado, o famoso aprecie com moderação. Eu acho que é uma técnica super válida, sim, mas que a gente tem que saber bem o que está fazendo, tá? E o que eu vejo muito comum no mundo do bonsai é justamente desfolha total por vários motivos, e isso e aquilo, e muitas vezes esse trabalho não está exatamente apoiado em princípios, tá? No caso da caliandra, sendo específico para a pergunta do Joel, né, para a gente evoluir no assunto, eu acho que a desfolha pode sim ajudar a preservar o material interno, né, porque a gente abre a estrutura da folhagem e tudo mais. Mas eu acredito muito mais num bom trabalho de poda e pinçagem do que num trabalho de desfolha, para este efeito específico, que seria de manter as ramificações internas, né, essa relação de equilíbrio. Tá? E eu vejo que a caliandra também é uma espécie que o pessoal, por ser muito resistente, o pessoal costuma desfolhar muito ela e aramar desfolhada e fazer uma série de trabalhos com a planta desfolhada. Eu, particularmente, não indico e não pratico, certo? Aqui a gente não faz isso, né, Alfredinho? Então vejam, por exemplo, essa caliandra está toda aramada, o Alfredo aramou ela inteira. Ela não foi desfolhada. Ela não foi desfolhada, tá? Ela foi aramada, modelada com a folhagem no lugar. A gente só tirou folhas onde elas realmente eram desnecessárias. Agora vejam que a gente preservou a planta. Isso permitiu, por exemplo, que a gente fizesse esse trabalho com segurança e depois do trabalho feito que a gente conseguisse também já fazer o invase, que foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque a gente conseguiu preservar a energia da planta. Veja que interessante, por contraste, a diferença dessa planta que está sendo cultivada aqui na loja bonsai, a energia, o vigor, a beleza dela, a jovialidade também, o frescor dessa folhagem que está vindo, se comparado com a outra planta lá do lado. A gente vê uma diferença muito nítida de vigor da planta. Tá? Então agora essa planta, essa caliandra vai passar uns dias aqui com a gente, então ela já vai mudar também um tanto, né? Já vai se transformar. Às vezes assim, com poucos dias aqui, 15, 20 dias, a planta já muda significativamente, tá? E enche os olhos aí dos nossos amigos e clientes quando eles vêm aqui na loja e a planta está nesse formato novo e incrível, bem brotada, bem desenvolvida, né? É parte do nosso esforço, também é parte do nosso trabalho, tá certo? Mas, como disse, por contraste, a gente pode ver que tem uma diferença significativa aqui, tá? E vocês vão ver que o Alfredo está ali tirando os arames e conduzindo podas também, e a gente não está nem pensando em esfolha, tá? E aqui eu quero reforçar para vocês uma questão super importante, tá? Aproveitar aí a oportunidade, o gancho, como diz, que é que lá atrás, em algumas outras lives até, eu já falei para vocês de que o pinheiro negro é disciplinador, né? Que ele não tolera descuido, né? E atropelo. A gente precisa sim estar muito bem conectado com a espécie, entender bem as épocas e as manutenções que a gente precisa fazer. Senão, simplesmente a gente não tem um bonsai de pinheiro negro, né? A gente não vai ter um bonsai, tá? E eu falei que a gente deveria utilizar o exemplo do pinheiro negro para que a gente tenha um melhor desenvolvimento das outras espécies também, né? E que muitas vezes a gente acaba, pela resistência que as espécies têm, como uma caliandra mesmo, uma jabuticaba, uma pitanga, a gente acaba simplesmente atropelando a árvore, né? A gente atropela a época, o tipo de manutenção que se faz e tudo mais, e que elas toleram isso, mas que não necessariamente é positivo para a planta, tá? Então fica mais uma dica para vocês aí. Eu não acho que desfolhar as plantas o tempo todo então, vai trazer exatamente o resultado que a gente busca. Em alguns casos pode até enfraquecer a planta, tá? Porque se você for parar para pensar, bom, quanto a planta consome, quanto ela precisa de recurso para gerar toda uma sequência de crescimento com uma nova folhagem, né? Não é pouca coisa, tá? E aí, se a gente fica o tempo todo desfolhando, manejando folha da planta, a gente vai ver que com o tempo ela vai acabar enfraquecendo. Porque o que acontece é o que a gente chama de rejuvenescimento, né?
você vai rejuvenescer a planta muitas vezes. Isso também tem um custo em termos energéticos aí, tá bom? Temos espécies também, como por exemplo, a minha melhor referência para isso é a amoreira, né? A amoreira é uma planta que troca de folha muitas vezes ao ano de forma natural, cíclico, tá? É natural. Você vê amarelando, caindo folha, brotando, amarelando, caindo folha, brotando. Mas não estou dizendo uma ou duas folhas. Muitas vezes ela perde todas as folhas mesmo e brota tudo de novo. Então, ok, a espécie faz isso, é natural dela, né? Ela ter períodos de transição, de folhagem mais curtos, se comparados com outras espécies, tá? Então, vejam de novo, o reforço do quê? Eu preciso saber de qual espécie eu estou tratando, tá? E quais são os cuidados que eu preciso ter específico para ela, tá bom? Entender a real demanda da minha árvore, isso é fundamental. Beleza? Calixto, se aparecer mais alguma pergunta aí ao longo, você vai falando pra gente aí, tá? Alfredo, você acha que você tem mais material para mostrar, né? Uhum. Então, Já que vai a lá. gente estava falando de caliandra, né? É bom falar dela agora. Me ajuda aqui, Edson. Dá esse aqui para mim. Vou pôr ela de ladinho aqui. Uhum. Aí. Bom, essa caliandra aqui a gente já apresentou numa live anterior, né, Edson? Isso. Facilitada por mim, também recebendo dicas aí do Edson. Essa planta cá tinha um galho aqui e mais um aqui, né? Daí a gente preferiu deixar a ciliação mais limpa e acrescentar mais o vigor desse ramo aqui, que é o Ichieda. E essa planta cá estava em um vaso oval, com substrato de flores e frutos. Aqui foi passado para um vaso bem bonito aí do quintal dele, plantado em um substrato premium. E ainda assim a gente acrescentou com o Biogold Classic Motor. Como vocês podem apreciar, a espécie está se virando bem aí, com uma floração bem linda, que já em breve vai estar disponível para venda, né? A gente vai assegurar mais um pouquinho aí, a causa de que foi transplantada há pouco tempo, mas é isso aí, a gente já apresentou esse trabalho anterior e agora só está dando aí mais um upgrade do trabalho, né? É isso aí. A gente segue evoluindo, né? Como a gente falou, o caráter evolutivo, né? E só de olhar aqui a forma com que ela está brotando, eu já vi que dá para fazer mais um manejozinho de leve aqui, numa parte dela, para desenhar melhor o perfil do patamar, posicionar ele melhor. Porque ela vai brotando e vai permitindo esses ajustes finos, né? Então, a ideia é o que no patamar, né? Montar uma placa de captação solar, né? O patamar no nosso bonsai nada mais é que uma placa de captação solar, gente. Então, o melhor posicionamento dele é importante, tanto no sentido de que ele vai contribuir com a alimentação da planta, né? Quanto também com o design. Claro, a gente vai acabar descobrindo com o tempo que o melhor design, ele é um design aliado tanto da estética, né? Ele soma para a estética e ele soma também para o melhor desenvolvimento da planta. Então, ele é funcional também. O design precisa ser funcional. Senão, gente, bom, aquele galho que ficou dentro da sombra da própria copa, ele vai enfraquecer com o tempo e vai morrer. Claro, isso também depende da espécie, né? Tá? Então a gente sempre tem que tentar juntar essas pontas aí, é fundamental também, tá? Para que a gente tenha um bom resultado. É isso aí que você fala de fotoeficiência, né? Fotoeficiência máxima. Eu sempre digo que para o bonsai, para as nossas árvores, o que importa um trabalho de estilização? Em termos de estética, não importa nada. A planta não se importa com isso. Não tem uma função prática. Qual é a função prática, então? Bom, a função prática é você desenhar de forma que os galhos e os ramos, todos eles possam estar na posição correta para melhor captação da energia solar. Isso é o que a gente chama de fotoeficiência, né? Eu sempre digo que é fotoeficiência máxima porque se a gente arama, refina a planta, o pessoal às vezes vê a planta toda cheia de arame estranha, né? Fala, nossa, mas por que o cara fez uma antena do negócio de tanto arame que tem? Ok, gente,
Mas quando a gente arama bem refinadinho e a gente se preocupa em subir a ponta de um raminho bem fininho que a gente tem aqui na planta, é porque a gente está posicionando esse ramo para fotoeficiência, para que ele tenha melhor posicionamento em relação ao sol. E aí quando a gente cria os patamares também, né, a gente entende por onde o sol vai passar, o circuito que ele percorre e que ele vai banhar de energia solar toda a estrutura da árvore e, por que não, até os pequenos patamares. Interação aí? Temos uma pergunta aqui do Marcos. Opa. Ele falou assim, o Alfredo comentou sobre o substrato. Na opinião de vocês, qual o substrato mais indicado para nativas, como a cariandra? Quer responder, Alfredinho? Fala aí, depois eu falo. Vamos falar então. Para uma espécie que é florífera, a gente usa aqui na loja o Flores e Frutos Premium, que é uma mistura que a gente faz de pomes, acadama, pedrisco e qualita. Isso daí vai dar todo o que a planta precisa para desenvolver ao máximo, né? Para que o crescimento dela seja o mais potenciado possível. Aí vai ter o auto CTC, retenção de água, drenagem e o componente acedo que precisam as floríferas e as frutíferas. E é isso aí. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Edson? Então, quando a gente fala de fórmula premium, como disse o Alfredo, é isso daí mesmo, tá? Nós temos dois materiais diferentes aqui para indicar para as nativas, né? Normalmente a gente vai operar com um substrato que a gente chama de padrão para acidófilas, né? Então são as plantas que vão bem com o solo tendo componentes que são mais ácidos, né? Então, uma das receitas é essa que o Alfredo está comentando, que é o solo premium, né? Flores e frutos. Ele já descreveu a composição, é isso mesmo. Ele é elaborado justamente para que a gente atenda a todos os pré-requisitos que as nossas plantas precisam para um bom desenvolvimento, bom não, para um excelente desenvolvimento, né? Com solo de altíssima qualidade, né? Então, quando a gente fala de pomes, a gente fala de acadama, do nosso qualitá também, que é um solo nacional de altíssima qualidade, tá? Todos eles têm uma função importante na estruturação do solo para o melhor desenvolvimento, tá? A segunda receita que nós temos, nós chamamos de padrão flores e frutos. O que é o padrão flores e frutos? Bom, é aquele substrato mais simples mesmo. Ele vai basicamente terra preta, vai um pouco de caco de telha, pedrisco e carvão ativado, né? Então é um material diferente. Ele já não tem toda aquela riqueza ali de itens, né? Que a gente comentou agora há pouco. É uma solução mais prática, mais dia a dia. E é muito utilizado tanto para plantas que estão no início de jornada aí, né? O pessoal às vezes não quer investir tanto no primeiro momento num solo premium, então acaba colocando nesse tipo de solo. Mas principalmente eu diria para vocês no sentido de que dá um conforto maior. Tá? O que eu quero dizer com isso, com um conforto maior? É o caso clássico de que a pessoa sai de manhã de casa, consegue fazer uma rega, e aí sai de manhã de casa e vai voltar no final do dia somente. Né? E aí, estando em casa só no final do dia, não pode faltar água para a planta ao longo do dia. Então, como essa mistura de padrão flores e frutos, ele tem 50% da composição dele é terra preta, é bastante, né? Representa muito na composição. Isso aumenta o quê? Como propriedade, aumenta a retenção. Isso mesmo, retenção. Retenção do quê? De tudo. De umidade, de sais minerais, né? De nutrientes, enfim, de tudo. Então você rega a planta pela manhã, sai para desenvolver suas atividades e esse solo acaba mantendo então aí a umidade, né, ao longo do dia. Agora, nesse período de verão, isso é ainda mais crítico, né? É super importante porque, bom, com dias mais quentes, a gente precisa ter atenção redobrada com relação à rega. Então agora a gente vai sentir muito o que é a escolha de um bom substrato, né, para compor o desenvolvimento do nosso bonsai, tá bom? Manda, Calixto. Outra pergunta da Leinade. Bom dia. Ela comprou uma jazinha aqui no site, né? Uhum. Ela perguntou quais os primeiros cuidados quando a planta chega. Boa, boa. Bom, primeiros cuidados quando alguém recebe um bonsai, tá? O trabalho de aclimatação que a gente fala, ele é fundamental. Então, assim, como você recebe uma planta que chegou embalada, né? Veio por
por um transporte e tudo mais. Então, o primeiro cuidado é sempre o quê? Você vai remover a planta com cuidado da caixa para não danificá-la, porque pode acontecer no processo, a gente já viu isso várias vezes, de, por exemplo, na hora de tirar a planta, acabar caindo a planta, quebrando um galho, quebrando um vaso. Então, tem que ter um cuidado no manejo também quando recebe. E depois disso, no processo de aclimatação, né? Como funciona isso? Bom, a planta viajou, às vezes, uma semana dentro da caixa, no escuro total. É importante salientar para vocês que, nesse tipo de condição, a planta entra num estado de dormência, que é natural, porque falta estímulo luminoso para ela, então ela baixa o metabolismo e entra numa certa dormência ali, tá? Então, quando você tira a planta da caixa, você vai fazendo ela recuperar disso aos poucos, tá? Então, a primeira dica é o quê? Onde você vai deixar o bonsai. Você não tira ele da caixa e põe direto ao sol, fritando, tá? Ainda mais se ele saiu daqui do sul e você está com um bonsai na região central, norte ou nordeste, né? Vai ficar mais complicado ainda. E no verão agora, imagina, né? Chega lá com o sol rachando, né? Então é bem complicado isso daí. Então, a dica é o quê? Você tira o bonsai da caixa e mantém ele recebendo talvez 1 horinha de sol por dia nos primeiros dias e vai aumentando aos poucos a exposição ao sol. Então você dá tempo para que a planta se organize, né? Para que ela se restabeleça e daí aos poucos também vá se reorganizando neste novo ambiente. Isso é super importante, tá, gente? Inclusive não é necessário começar já fertilizando a planta assim que você recebe, porque ela está nesse processo de adaptação. Então você pode esperar aí talvez até uns 30 dias aí, que é o prazo pedido para aclimatação, para depois começar então a aplicar os fertilizantes que são tão necessários para o melhor desenvolvimento também. Isso aí. Além disso, aí a rega, né? Que é fundamental. Sim. Estando com a planta mais abrigada do sol, ela vai normalmente na viagem bem molhada, né? Aqui na loja Bonsai a gente tem todo um capricho, né? A embalagem, a gente cobre a planta, o solo com musgo esfagno, que é para manter a umidade durante o processo de transporte. Normalmente as pessoas recebem a planta bem molhada ainda, né? Então, o que você vai fazer é a reposição de umidade conforme for secando ali a superfície do solo. Agora, como comentei, como você vai fazendo uma exposição gradual ao sol, então o aumento do consumo dessa umidade, né, dessa rega, é gradual também, é lento e gradual. Então, no começo você acaba regando um pouco menos e vai regando cada vez mais conforme vai aquecendo e expondo a planta ao sol. Tá certo? É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, Calice? Por enquanto não. Por enquanto não? Então tá bom. Vamos lá. Bom dia. Opa, bom dia. Agradecendo. Vamos saudar aí quem tá dando bom dia. Vamos respondendo aí as saudações. Bem-vindo, Gustavo. Lê, se possível, lê o sobrenome também, que às vezes a gente sabe bem quem é a pessoa. Gustavo Aprile? Isso. Ah, olha aí, tá vendo? Gustavo é gente boníssima. Gustavo também é prata da casa. Já morou aqui em Curitiba, já esteve aqui presente na loja Bonsai várias vezes. Saudações aí, Gustavo. E família, né? É pai de 3 meninas, o Gustavo. Gustavo e a Eli, a esposa. Obrigado por prestigiar a gente aí, Gustavo. Muito bom ter você por aqui também. Perini também mandou Ó, o Nelson Perini. Nelson Perini. O Nelson é um dos porta-vozes lá do bonsai no Amazonas. Sabia disso, Calixto? Tem um povo muito sério conduzindo bonsai lá no Amazonas, cara. E um dos cabeças lá é o Nelson Perini, tá? E até que eu sei, ele gosta bastante de coníferas, viu? Gosta de pinheiros, gosta de juníperos também, o Nelson Perini. E é isso aí. Muito bom ter você aqui também, amigo. Marcos também mandando agradecimento pela resposta. Opa, qual Marcos que é? Marcos Amir. Opa, disponha, Marcos. Precisando, chama a gente aí. Ela comentou que a Jasmine vai para o Paraná mesmo. Ah, legal. Então tá mais fácil, né? Estando por aqui, tá em casa, tá mais fácil. Uhum, com certeza. Então eu quero aproveitar aqui, ó, vou mostrar para vocês a distribuição de patamares aqui deste pinheiro. Como a gente falou, é um pinheiro mais maduro de tudo, né? Não é uma planta que está começando agora, um bonsai. E o que eu estou fazendo agora, gente, ó, primeiro de tudo, tirando toda a folhagem mais cansada, é uma coisa que acontece nessa época agora. E, inclusive, a escala de manutenções que a gente faz nos pinheiros, ela está, sim, baseada também, tá?
no ciclo vegetativo orgânico, né, natural da planta, tá? Então, a planta vai sim eliminar, vai perder agulhas nesta época do ano, tá? De forma natural. E se eu não fizer a intervenção aqui, ela vai eliminar por conta, tá? Ela mesma vai acabar tirando a agulha daqui, a agulha dali, tá? Então é importante que eu faça esse trabalho de limpeza também. Esse trabalho tem um nome técnico, ele chama Hanuki. Hanuki é essa limpeza de agulhas, que não é só tirar agulha seca também, tá? É uma técnica importante que a gente faz de selecionar, né, as agulhas que vão compor aí, regular a energia também do nosso pinheiro, tá? Então tem mais coisas acontecendo aí que não apenas limpeza de agulhas secas, tá? Tem uns princípios aí por trás. O Wallace aí mandou bom dia. Opa, bom dia, Wallace, bem-vindo. Wallace Frota, né? Wallace Frota. Fabiano também falou que a planta é muito bonita, parabéns. Opa, valeu, Fabiano. Obrigadão. Quem que é o Fabiano? O Fabiano Noagor. Beleza. Nós temos um Fabiano bem frequente aí também, que é o Tisca. Tiscas. Também aluno aí, prata da casa. Então é isso, gente. E, ó, aqui, gente, que eu sempre digo que o ferramental, ele vai fazer diferença, tá? Porque a gente vai pegar na minúcia, no detalhe, ó, e vai vir agulha por agulha, ó, tirando, ó. Aqui, no caso, eu estou utilizando a famigerada pinça Kuromatsu, né, que é feita para isso mesmo, para manutenção de pinheiro. E estou fazendo aqui no detalhe, removendo as agulhas que estão sobrando aqui nesse pinheiro. Isso vai dar uma boa limpada, uma boa clareada na planta, mas sem prejudicar aí, tá, o metabolismo da planta, porque ela continua com uma boa soma e uma boa quantidade de agulhas que vão garantir aí o bom desenvolvimento da planta, tá? Eu tenho aqui também alguns trechos que secaram, ó, que são áreas enfraquecidas mesmo. Vejam que também acontece no pinheiro a gestão de recursos, né? Então uma área mais enfraquecida aqui, ó, mais interna e mais enfraquecida também acabou secando, tá? E faz parte, como eu falei para vocês, faz parte do processo natural, tá? E eu vou, na sequência, além de fazer a limpeza das agulhas, eu vou fazer também a poda, tá? Que é a técnica do mekiri, que a gente chama, né? Nessa planta eu vou fazer desse tamanho e tudo mais, eu faço agora de meados aí de janeiro até meados de fevereiro, é uma época normal de fazer esse trabalho, tá? Em plantas menores a gente acaba postergando um pouquinho mais, faz um pouco mais para frente, tá? Boladão Bonsai mandou um bom dia e Opa, muito top bom esse dia. pinheiro negro. É bem bonito mesmo, viu? Como disse, é uma planta Os detalhes aqui, bacana, é uma planta madura demais. E como eu já disse também é uma planta histórica, né? Ela tem valor pela história que ela tem. Esse pinheiro tem quantos anos? E então, segundo o nosso amigo Renato Bocabello lá, quando ele fala das plantas da família Hayashida, ele fala em mais de 100 anos. Acho que hoje, se não me engano, tá? Salvo engano aí, estaria aí com talvez 113 anos. 113 anos. Pouco ou muito, Alfredinho? Bom, isso vai depender do ponto de vista, né? Se a gente Ah, comparar com as espécies do Japão, que algumas têm 800 anos, exatamente. daí é uma criancinha, né? É relativo, né? É, Mas considerando aí que o tempo que a gente tem de bonsai, de sim, imigração e tudo, é é muito muito mesmo. tempo. É muito tempo. Tem poucas espécies aqui de bonsai no Brasil que alcançam essa idade, né? Sim, exatamente. E tem, claro, né? Tem muita discussão sobre essa questão da idade, né? Da planta, se tem mesmo toda essa idade. Porque daí realmente teria que os primeiros imigrantes já terem trazido as primeiras sementes e ter plantado, né? E coisas desse tipo. Eu acho que faz sentido sim, mas me parece que tem aí sim um contexto histórico envolvido, né? Não é um dado aleatório, tá, avulso aí sobrando na história, né? Ele tem um bom motivo por trás aí. E eu até entendo mesmo que se a gente for pensar por ordem lógica, realmente se os primeiros imigrantes japoneses trouxessem aí um punhadinho que fosse de sementes,
de pinheiro negro, né? E já fizesse o plantio aqui, bom, poderia sim ter praticamente o tempo da própria imigração japonesa no Brasil, né? Uhum. Então acho que faz sentido sim, não é tão contraditório. Né? O Ivan Colagnense aqui, ele deu um bom dia para todos. Olá, Bom bom dia dia. Ivan, E bem-vindo. ele falou assim, ele deu um comentário. Ainda tomando coragem para experimentar meu primeiro bonsai. E Opa, olha o que só. você indica para ele tomar essa iniciativa? Então, eu sempre digo o seguinte, tá? Eu acho sim que tem toda uma mística por trás do pinheiro, e eu acho que é importante sim que a gente respeite a espécie. Na verdade, eu acho que a gente tem que respeitar as árvores como um todo, né? Mas sempre digo que o pinheiro negro é disciplinador, estou sempre repetindo isso, né? E eu acho que se a gente já de início toma um pouco de fôlego aí, toma um pouco de coragem e cultiva o pinheiro como bonsai e vai, claro, buscando conhecimento para isso, que é importante, não é só puxar para a bancada e começar a dar água e resolveu tudo. Não, né? A gente tem que buscar informação, buscar conhecimento sobre a espécie. Eu acho que, gente, sobe muito o nível de bonsai da pessoa quando ela resolve mesmo toma essa decisão de ter pinheiro negro como bonsai no seu acervo, né? E puxa muito para cima tudo, tá? Eu acho que isso é muito impactante, foi como foi na minha vida também, né? No meu bonsai-do também aconteceu exatamente isso. Então eu posso falar para vocês com propriedade sobre isso, tá? E até por isso que eu trouxe, por exemplo, esse conceito, essa expressão de que o pinheiro negro é disciplinador, tá? Porque eu vivenciei isso, tá? Quando eu entendi o quanto tem que levar a sério a espécie, quanto tem que levar a sério a própria arte do bonsai, né? Aí que eu entendi realmente o que é o bonsai, o que é a questão do bonsai-do, da jornada e tudo mais. Porque, gente, se a gente pega uma planta como essa, manutenção de época agora, você tem que realmente dar o tempo que ela precisa. Então você tem que sentar, como eu estou fazendo aqui, de frente com a árvore, tirar um tempo da tua agenda corrida lá, super atarefada, você vai ter que fazer uma parada agora, tomar um fôlego e fazer o quê? Pegar a pincinha, pegar a tesoura, tá? E fazer o famoso bonsai do mestre Miyagi mesmo, tá? Que é isso mesmo, é pegar agulhinha por agulhinha e vir tirando, tá? A espécie pede isso, gente, mas vamos lembrar então, isso é a arte do bonsai, tá? É isso da gente também tirar esse tempo. Eu acho que é uma prática altamente meditativa também. Ela induz a meditação, tá? Então é um momento também com a gente mesmo, né? Onde parece que o tempo para muitas vezes, né? Eu pelo menos sinto isso, né? Porque vem muito de introspecção mesmo, né? De tirar um tempo pra gente e de olhar um pouco para dentro também. E hoje em dia não é fácil, a gente sabe, né? Tá cada vez mais complicado para a gente ter esses momentos. E o bonsai acaba propiciando isso, né? Então o pinheiro, ele está muito relacionado, na minha opinião, com isso, com a prática do bonsai desta forma. Então eu indico sim, eu acho que vale muito a pena para quem toma fôlego e toma coragem aí de trazer o pinheiro negro para o seu dia a dia, né? Cultivar, desenvolver esta espécie. Agora, tem uma coisa que pode acontecer aqui. Eu já comentei anteriormente também, tá? Que é o seguinte, gente. Depois que você domina as técnicas básicas e você começa a colher resultados com o pinheiro negro, tem uma coisa muito interessante que acontece. Você passa a olhar com outros olhos a própria arte do bonsai e as outras espécies também, né? As outras espécies que a gente utiliza no bonsai. E posso dizer também de novo com propriedade, porque também foi o que aconteceu comigo. Que é que você pode acontecer com você de você passar a perceber que bonsai mesmo é isso aqui, sabe? É esse momento, é essa prática e por que não até dizer que é esta espécie aqui. Por isso o bonsai de pinheiro negro ele é considerado o rei. O rei do bonsai é o pinheiro negro japonês, tá? E aí a gente reconsidera, ressignifica muita coisa com a própria arte do bonsai. Então é comum que quando as respostas vêm, e eu digo que pinheiro negro é como uma fórmula matemática mesmo em muitos casos. 1 mais 1 vira 2 e pronto. Não tem muito como desviar. Se você fizer assim um grande erro, uma grande bobagem, pode ser que essa equação mude, mas se não 1 mais 1 é 2 e é simples assim, tá? Tem a época certa, o jeito certo de fazer e se você fizer isso, o resultado vem, né? E aí o que acontece? Com plantas que não são assim, não tem esse mesmo desenvolvimento, você acaba
com o tempo se desconectando. Você acha que, pô, aquilo ali já não é tão legal, né? Não tem o mesmo resultado, não é tão bonito, não é tão tradicional e não é tão fácil de prever, né? Com as técnicas, os resultados que vêm. Como a gente estava falando, né? Seca um galho do nada, morre uma parte do tronco, deu muita fruta esse ano, daí secou uma parte da planta. Não, isso não acontece com o pinheiro, né? E se acontece, gente, a gente faz madeira morta, né? A gente, numa conífera a gente consegue fazer madeira morta tudo, e reestruturar. Acho que é um bom exemplo, inclusive, mostrar essa árvore, porque se a gente for ver em termos de design, olha só, ela já foi viva aqui, nesse trecho, e o que restou dela, na verdade, foi só o primeiro galho, olha só. O primeiro galho é o que compõe a árvore toda. Aqui na madeira morta, nesse trecho, ó, nós temos um indício do que era originalmente o tronco dela. E esse tronco morreu. Esse tronco morreu. Veja que a gente trabalhou a madeira caprichosamente aqui para contar essa história. Tá bem bonito, mostra o cerne da madeira aqui, ó. Olha que detalhe bonito. Né? Ok? Então aqui é um exemplo perfeito do que eu estou falando para vocês, né? Então a gente conseguiu seguir evoluindo o projeto, seguir evoluindo a árvore. Eu particularmente acho a árvore bem bonita, ela é bem especial mesmo. Ela tem um design impactante, tem todas essas informações de rocha, madeira morta e tudo mais, e também um bom design. E aí eu acho que resolve boa parte do que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Do quão é impactante, quão majestosa é a espécie. E indico sim, agora, claro, é um tanto desafiador. Por que desafiador? Porque, como disse, não vai bastar você só pegar a planta e pôr na sua bancada. Tá? Vai exigir que você vá atrás aí do conhecimento necessário para desenvolver essas técnicas aqui. E aí vem um ponto muito legal, olha o sorriso no rosto. Se vocês dominarem esta espécie, vocês entenderem como ela funciona, vocês vão dominar muito do que é a arte do bonsai, gente. E se vocês dominam o que é a arte do bonsai para o pinheiro negro, garanto para vocês, é topo da pirâmide. Isso aqui é topo da pirâmide, gente. Todo o restante está abaixo disso. Então, não vai ser mais difícil. Não vai ser mais difícil. Potencialmente será mais fácil, tá? E aí torna tudo mais interessante. É como, acho que um bom exemplo é você fazer exercício físico com peso, né? No final das contas, você só tem que sustentar o peso do seu próprio corpo, não é? Essencialmente é isso. Você precisa dar conta de sustentar o peso do seu próprio corpo, ok? Mas a gente vai, se exercita, cria massa muscular, consegue suportar até mais peso, né? Então é tipo isso, você treinar, né, com material para ganhar resistência. O pinheiro negro pode te proporcionar isso no mundo bonsai também, viu? Como disse para vocês, topo da pirâmide, gente. E se você está mirando alto e já mirar no topo, sim, depois tudo vai parecer mais simples e mais fácil. Beleza? Mais alguma interação aí para nós, Calixto? É isso mesmo. Então tá bom. A gente está com 5 minutos. Eu tô perguntando porque eu vi que o tempo já tá pela boa, né? Nosso tempo de transmissão já tá indo aí. Então nós temos 1 horinha de transmissão e vocês viram que passa rápido, né? A gente começa a falar, começa a conversar e quando vê, foi. Alfredo, eu queria ouvir um pouquinho de você. Queria que você fizesse algumas considerações aí sobre o que você vê, entende sobre essa árvore aqui, o que você gosta, o que você não gosta, em termos de design, até mesmo de espécie. O que você poderia somar para a gente aí? Eu acho que para acrescentar aí é falar mesmo da rocha, né? Que você não falou nada. Que eu acho que é uma boa sacada mesmo. A causa de que a cor da rocha, a textura da rocha também lembra um pouquinho aí da casca do pinheiro. Faz uma boa combinação aí com o design da planta toda. Acho que o objetivo dela foi para aumentar um pouquinho a base, né? A imagem da base mais aberta aí. Além disso, para dar uma estrutura de suporte para que a planta não seja vista como que está caindo para esse lado, né? É como uma espécie de suporte aí para ancorar aí a planta desse lado também. Eu acho que é uma boa sacada sim. Acaba fazendo um suporte físico e visual, né? Isso. Sim. John Naka fala sobre isso de uma forma muito interessante. Tem um nome técnico para isso. Ele chama de Nedime. Tá? Mais um drops de conhecimento para vocês que acompanham a gente aqui. É cheio de drops nessa live, né? Só tem drops. Acho que já dá um cartuchinho de drops inteiro, né? Mas vamos lá. O John Naka chama de Nedime. Nedime é uma técnica utilizada para correção de base mesmo. E ela pode ser feita com rochas ou com plantas também. Nesse caso, foi feito com rocha. Eu não posso tirar essa rocha, quer dizer, posso, mas não devo, porque ela está muito caprichosa e cuidadosamente fixada aqui, tá?
para não ficar caindo mesmo, tá? Eu fixei ela aqui no último transplante, não quero remover. Mas vocês vão ver que ela tem uma preocupação, como o Alfredo comentou, de a gente ter um design mais contínuo aqui na base. É um ponto onde há uma certa falha no Nebari, ele não é perfeito, né? Então foi uma forma que foi encontrada de complementar isso aqui. Agora, quem fez isso aqui, quem colocou essa pedra, inclusive, não fui eu, tá? Foi o próprio artista inicial. Essa planta veio do estúdio Bocabella, tá? Faz muitos anos que está por aqui. Já tem a carinha aqui do estúdio Bonsai Essência e da loja Bonsai. Mas quem começou esse projeto foi o nosso amigo e artista Renato Bocabella, tá? E aí ela já veio com essa rocha aqui. Eu fiz questão de manter e tomo todo o cuidado do mundo com ela porque eu acho que é legal. E ele faz muito sentido aqui. Agora, gosto pessoal, tenho que dizer para vocês que eu particularmente não curto muito esse tipo de situação e esse tipo de elemento adicional, tá? Por quê? Porque na minha visão, na minha ideia, a árvore se basta, ou ela deveria bastar por si só. Então, quando eu coloco um material como esse aqui para dar o apoio de composição e tudo mais, e sugerir que ela é uma árvore de montanha também e tudo mais, eu estou adicionando informações, né? Então, eu acho que quando a árvore é muito bem desenhada, muito bem estruturada, muito bem pensada também, ela se basta. Essa é a minha ideia. Tá? Então, a gente não precisaria de elementos adicionais assim. Tá? Eu torno tudo mastigado, tudo mais direto, né, para o observador. E eu gosto mais da coisa mais sutil, daquilo que sugere, mas não entrega assim de cara. Tá? Então, é a minha visão sobre esse tipo de tema. Então, assim, eu tenho plantas, inclusive Shitsuki, né, que a gente fala, que é planta sobre rocha. Acho bacana, gosto do estilo, mas eu acho que algumas coisas são desnecessárias, assim, tá? Tem alguns exageros por aí também. Tá? Então, para mim, como disse para vocês, insisto de que quando a árvore realmente é muito boa, ela fala por si só. Isso é, na minha opinião, também essência da arte do bonsai. Tá bom? O que mais? Acho que é isso. Tem algum comentário aí? Dá para ir fechando por aqui? Então, tá bom. Gente, por hoje eu acho que é isso. A gente já mostrou bastante coisa, conversou bastante com vocês aqui, tá? Fica aí o nosso desejo de um ótimo final de semana para todos vocês. E na semana que vem a gente tá aí com mais material, mais plantas para mostrar para vocês. Espero com bastante novidades aí, sempre com conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanham, seja aqui pelo Instagram ou também pelo YouTube, né? Nós esperamos aí, vale o reforço que esperamos as interações de vocês, tá? Com os comentários. Sempre digo também que não deixem parecer que a nossa voz está ao vento aí, que a gente está ouvindo o eco da própria voz, então a gente espera assim pelas interações e também pelos comentários gentis de vocês. Ou não também, né? Manda um comentário lá, né? Se não tá legal, também fala que a gente ajusta, né? Se for o caso, a gente vai ajustar. Certo, Calixto? A gente tá aí para isso também. Beleza. Então é isso, gente. Me despeço por aqui. Semana que vem tem mais para vocês nosso projeto, o Bonsai no Dia a Dia. Até!